vamos aprender agora a utilizar a função índice corresp matricial, ok? Bom, se você já conhece a função índice corresp, que nós estamos acostumados, digamos assim, a trabalhar no dia a dia, você pode ter um entendimento mais fácil dessa função aqui. Se você não conhece a função índice corresp, tem um vídeo aqui no canal que explica de forma bem detalhada, é um vídeo bem didático, onde todo mundo que assiste consegue assimilar, consegue entender a lógica da função, certo? Esse vídeo aqui é uma função índice corresp matricial um pouquinho mais detalhada, certo? Exige um pouquinho mais de entendimento. Então eu recomendo primeiro entender a lógica da função índice corresp para depois partir para ela de forma matricial, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma tabela, uma matriz, e temos as informações que são separadas peças, temos os itens de camisa, bermuda, casaco, o tecido que foi utilizado para fabricar cada um desses itens, né? Tecido jeans, algodão, linho, temos os vendedores, temos os meses de fabricação e o preço unitário de cada venda. Ok? Isso aqui, pessoal, é bem simbólico, é bem aleatório mesmo, só para a gente simular a utilização da função. Temos o desconto e a forma de pagamento, mas não vamos utilizar agora. Ok? O que eu peço para vocês, então, só para a gente entender? Eu vou pedir para vocês, vamos buscar o preço de venda de um determinado produto, certo? Fabricado num determinado tecido, realizado a venda, óbvio, por um determinado vendedor em um determinado mês. Então, seguindo esses critérios aqui, qual foi o preço de venda? Entenderam? É como se fosse uma filtragem, né? Eu estou filtrando as informações até chegar no preço unitário. Bom, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito extenso, o que a gente pode fazer para chegar nesse resultado, para buscar esse valor? Nós vamos utilizar a função índice, ok? Da mesma maneira que nós começamos a montar a função índice normal. Ele pede a matriz. Qual que vai ser a nossa matriz? A nossa matriz vai ser o valor onde estão os resultados que eu quero buscar, que eu quero trazer para cá. Então, eu estou querendo trazer o preço unitário, eu vou selecionar um intervalo que estão os preços unitários, ok? Então, aqui selecionei o intervalo, ó, tabela 13, que é o preço unitário, ponto e vírgula, vou dar um Alt, Enter, só para ele descer a função para a linha de baixo, para continuar aqui na linha de baixo. O que eu vou colocar agora? Corresp. Você que já está acostumado com a função índice corresp, você sabe que a gente viu nos vídeos anteriores que a gente coloca uma função corresp para cada um dos valores que nós vamos procurar. Então, nós tínhamos lá os rótulos de linha, os rótulos de coluna. Um valor procurado era referente aos rótulos de linha, o outro valor procurado era referente aos rótulos de coluna, certo? Mas aqui nós não temos isso, nós só temos os rótulos de coluna e o nosso valor procurado vai ter que ser baseado nessas 4 informações aqui, nesses 4 critérios. Então, como a gente vai montar esse valor procurado? Qual vai ser esse valor procurado? Simples, o valor procurado vai ser digamos assim, concatenação desses 4 valores aqui, dessas 4 células. Então, eu seleciono o primeiro valor, primeiro critério, e, olha só, o E comercial, o E musical, tanto faz, que vai concatenar a próxima informação, a próxima célula. E, próxima informação, próxima célula, próximo critério e o nosso último critério. Então, eu peguei os 4 valores aqui e coloquei aqui dentro, como sendo um valor só. Estão entendendo? Então, está aqui, ó, o valor procurado. Finalizei o meu valor procurado, ponto e vírgula. A matriz, pessoal, vai ser a mesma coisa. Eu vou seguir a mesma lógica que eu fiz aqui no meu valor procurado. A minha matriz serão várias matrizes que eu vou juntar em uma só. Ok? Então, qual que vai ser a minha primeira matriz? Vai ser a peça. Então, eu seleciono o intervalo inteiro e qual que é a próxima matriz? Tecido. Seleciono o intervalo inteiro e qual que é a próxima matriz? Vendedor. Seleciono o intervalo e a última matriz, que é o mês de fabricação. Ok? Tá aqui, ó. Se vocês observarem, a nossa matriz está sendo composta pela tabela 13, né? Peça, tecido, vendedor e fabricação. Ponto e vírgula, porque eu já terminei de montar minha matriz, correspondência exata, então 0. Vou fechar com 2 parênteses,
Agora vem um detalhe importante. Se você está utilizando o Office 365, que é a última versão, né, a versão mais atualizada, as funções matriciais você pode apenas finalizá-la apertando o Enter, ok? Como se fosse uma função normal mesmo. Porém, quem está utilizando versões anteriores tem que finalizar toda a função matricial com Ctrl Shift Enter, apertando os três juntos, seguidamente. Por quê? Olha só o que aconteceu aqui com a minha função. Eu tenho o sinal de chaves antes do igual, iniciando toda a minha função, tá aqui. E eu tenho um sinal de chaves finalizando a minha função. Isso indica que a minha função é matricial. Nas versões anteriores do Office 365, eu sou obrigado a finalizar a minha função dessa forma, para o Excel entender que é matricial e para não ficar com erro. Então, se você não finalizar com Ctrl Shift Enter, ele vai dar erro aqui, mas a sua função está perfeitamente montadinha, ok? Então, só atente-se a esse detalhe. Se o seu Office é o 365, olha só, igual esse que eu estou utilizando, eu posso simplesmente dar um Enter que o resultado vai ser o mesmo. Ele consegue reconhecer toda essa função aqui como sendo matricial, mesmo sem utilizar as chaves na minha função, ok? Eu dou como dica utilizar as chaves, por quê? Porque a gente seleciona aqui e vê que essa função é matricial, ok? Então, só essa diferença para vocês se atentarem quando estiver utilizando diferentes versões do Office, ok? Então, achamos o valor de R$50. Vamos fazer um teste para ver se é isso mesmo? A peça, calça, o tecido, jeans, o vendedor, Maria, no mês de março foi R$50, certo? E se eu alterar o mês aqui? Eu vou colocar um mês, por exemplo, de fevereiro. Vou dar um Enter. Ele trouxe o valor de R$60. Vamos ver se é isso mesmo? Vou alterar aqui, fevereiro, ó, R$60. Então, a busca ela está certinha, ela está correta. E se eu digitasse, por exemplo, um mês que não existe com esses três critérios anteriores aqui, tipo um mês de janeiro, ele vai dar erro, não vai trazer nada. No caso aqui, ó, ND. Por que ND? Pensa num PROC V que não encontrou o resultado, né, aquele valor procurado. Ele dá o mesmo erro, ou seja, a nossa busca não retornou nenhum resultado baseado nesses critérios aqui.